Glória. Amém. Bem, Irmão, graça e paz, a paz do Senhor a todos. Deus abençoe a vida das irmãs, dos irmãos, todos os ouvintes que vão ouvir a palavra do Senhor nessa tarde. A palavra do Senhor encontra no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 8, versículo 26. A libertação de um endemoniado. E diz assim: zarparam então para a região dos Gadarenos, e logo se localizava do lado do lago de fronte da Galiléia. E assim que Jesus desembarcou, foi ao encontro dele um homem daquela cidade possesso de demônios, que jazia muito tempo, não usavam roupas, nem habitava em casas alguma, mas vivia nos sepulcros. E ao contemplar Jesus, berrou, prostou-se aos seus pés aos seus pés, exclamando com voz forte: Que desejas comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Imploro a ti, não me castigues, porquanto Jesus ordenara ao espírito imundo que abandonasse o corpo daquele homem. Diversas vezes o demônio havia se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos correntados, e vigiado por guardas, arrebatavam as mãos correntes e viados por guardas, e arrebatava as cadeias e os grilhões, e era impedido pelo demônio, para lugares isolados. Jesus lhe inquiriu: Qual é o teu nome? E aos que ele replicou: Legião, pois eram muitos os demônios que tinham invadido aquele homem. Amém? Jesus, irmãos, ele já vinha enfrentando a fúria de um grande mar. Jesus, ele tinha acalmado a tempestade. Os discípulos estavam aterrorizados, com medo naquele mar. Mas Jesus, ele vem caminhando por cima das águas. E ali ele enfrenta a fúria do mar, enfrenta a fúria da natureza. Mas Jesus, ele acalma o mar, acalma o vento, e ali houve uma grande bonança. E ao amanhecer, Jesus ele chega na cidade de Gadara, e fica de frente para a Galiléia. E quando Jesus desce do barco, ele se encontra com um homem endemoniado, que fazia muito tempo que estava naquela situação. Ele não usava roupa, não vivia em casas, ele habitava nos sepulcros, em cemitério, caía no fogo, caía na água, e grande era a bagunça que o inimigo fazia na vida daquele homem na cidade de Gadara. Mas Jesus ele chega naquela cidade. E quando Jesus desce do barco, o homem já vai ao encontro dele. E quando chega ao pé de Jesus, ele clama com voz forte: Que tenho eu contigo, Jesus, o Filho do Deus Altíssimo? Já viesse nos atormentar? E ali, Jesus, ele pergunta para aquela legião: Qual é o teu nome? E eles falaram: Legião, porque somos muitos. E pediram permissão a Jesus para que entrasse numa manada de porcos. Jesus, ele vem com a humildade. Jesus, ele vem para libertar. Jesus, ele veio para dar vida a quem não tem vida. A libertação chega na vida daquele homem. Aquele homem que vivia atormentado por legiões. Legiões é uma, um grupo de 6.000. Eram 6.000 demônios que atormentava aquele homem na cidade de Gadara.
Era um homem que não tinha paz. Era um homem que não tinha família. Aí fica a pergunta: quanto vale uma vida para Jesus? Jesus, ele vem, aleluia, por cima do mar. Ele enfrenta a fúria do mar. Ele acalma a tempestade. A bonança chega para os discípulos. O mar se acalma, o vento se aquieta. E Jesus chega em Gadara e enfrenta a fúria de uma legião de 6.000 demônios que atormentavam a família. Aquele homem, ele perdeu a família, perdeu a dignidade, perdeu o prazer de vida, porque estava atormentado todos os dias. Não tinha cadeia que segurasse aquele homem. Ele era acorrentado pés e mãos, mas isso não impedia que ele saísse quebrando tudo, quebrando cadeias, quebrando portas, fazendo bagunça onde passava e habitava no cemitério. Quando Jesus chega, ele já se depara com vários corpos espalhados pelo chão, já se depara com corpos ali já fedendo, porque aquele homem entrava no cemitério, ele se alimentava de cadáver. Aquele homem ele se alimentava porque o espírito imundo, quando entra na vida de uma pessoa, ele só quer fazer bagunça. Ele só quer atormentar. Aquele homem não tinha paz. Mas Jesus chegou e trouxe a paz. Jesus chegou e trouxe a libertação. Jesus chegou e trouxe a dignidade de novo para a vida daquele homem. Jesus chegou e restaurou a família. Jesus chegou e restaurou, aleluia, a vida para aquele homem que vivia atormentado 24 horas pelos demônios. Então não adianta, não, aleluia, adianta o inimigo atormentar, porque Jesus vai chegar e vai trazer a libertação. Jesus vai chegar e vai trazer a cura. Jesus vai chegar e vai trazer a paz. Porque quando Jesus chega, aleluia, o inimigo sai. Jesus, ele entra na cidade de Gadara, ele não pergunta nada para ninguém, mas aqueles demônios chegam aos pés do Senhor e se prostra e fala com voz forte, que tenho eu contigo, Jesus, ó Filho do Deus Altíssimo. Então o inimigo ele sabe a potência que nós temos diante de Deus. Ele sabe o poder de Deus na nossa vida. Aonde chegamos, tem pessoas que já nos reconhecem. Aonde passamos, tem pessoas que dizem: ali vai um servo de Deus, uma serva do Senhor. Ali vai um homem ou mulher de Deus. Por quê? Porque nós temos o brilho do Espírito Santo. Quem anda com Jesus é diferente. Quem anda com Jesus tem uma vida diferenciada. Quem anda com Jesus, aleluia, é diferente do mundo, porque é assim que Jesus se mostrava aonde passava. Jesus, ele não precisava falar que tinha poder. Aonde Jesus chegava, os demônios reconheciam. Veja que quando ele chega em Gadara, depois que ele faz esse milagre em Gadara, ele é expulso da cidade de Gadara. Depois que Jesus restaura a vida desse homem, depois que ele expulsa aquela legião de demônios, depois que ele entrega a ele a sua família, aquelas pessoas ainda se levantam contra a vida de Jesus e expulsam Jesus daquela cidade. Tem pessoas que olham para nós com um olhar diferente. Tem pessoas que olham para nós só porque nós servimos a Deus. Eles vão e nos tratam de uma forma diferente, porque eles não aceitam o chamado de Deus na nossa vida. Eles não aceitam o chamado do Senhor na vida daqueles que Deus chama. Né? Eles não aceitam o que Deus fez na nossa vida. Eles não aceitam a restauração do Senhor na nossa vida, porque nós vivíamos no mundo de pecado. Nós vivíamos no mundo, aleluia, a qual, irmãos, nós sofria, mas achávamos que era felizes. Então, quando Jesus entra na nossa vida, ele restaura a nossa vida e nós somos considerados, aleluia, os restaurados do Senhor. Porque quando Jesus ele entra na vida desse homem, a restauração chega, a aleluia, a libertação chegou total na vida dele. Era 6.000 demônios que atormentavam a vida desse homem. Mas Jesus ele chega e diz:
E replicou Jesus: qual é o teu nome? Ao que replicou: Legião, pois era muito os demônios que tinham invadido a vida daquele homem. Não importa o que está acontecendo, não importa a situação, quando abrimos o coração para Deus e reconhecemos Jesus como nosso Salvador, não importa o que aconteceu, Jesus, ele nos cura, ele nos liberta, ele nos transforma, ele faz diferença na nossa vida, porque nós abrimos o coração para ele, nós abrimos a nossa alma e dizemos: vem, Senhor Jesus, entra na minha vida, eu preciso da libertação, eu preciso de ser curado, eu preciso de ser transformado, eu preciso de ser restaurado. É onde Jesus ele trabalha, é onde Jesus ele entra, é onde Jesus ele faz, aleluia, o impossível na nossa vida. Não há situação que ele não possa resolver. A pessoa que está vivendo no erro e se acreditar no Senhor Jesus, ele é liberto, ele é transformado, ele é salvo. Mas não existe libertação sem a palavra de Deus. Não existe cura sem a palavra do Senhor na nossa vida. Não existe, aleluia, transformação se não entrar a palavra de Deus na nossa vida. Nós precisamos abrir o coração para o Senhor. Nós precisamos, aleluia, deixar Deus trabalhar na nossa vida. Porque se estamos aqui hoje, se as irmãs estão nesse propósito, se as irmãs estão aí, é porque vidas estão sendo alcançadas, é porque vidas estão sendo restauradas, é porque vidas ainda, aleluia, vão se chegar aos pés do Senhor para ser transformada por Deus através das nossas orações, através da pregação que pregamos, através daquilo, aleluia, que fazemos de coração para Deus, porque Jesus ele é o libertador. Jeremias, ele disse: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, o poder da oração, aleluia, é forte na nossa vida. O poder da palavra é forte na nossa vida. Nós temos que abrir o nosso coração, aleluia, para que Deus entre. Nós temos que abrir o nosso coração, aleluia, e dizer: Senhor, precisamos de ti, para que as pessoas vejam Deus na nossa vida, porque nós somos cristãos e a palavra cristão é pequeno Cristo. Nós temos que ser Cristo para as pessoas, nós temos que levar Cristo para as pessoas, nós temos que mostrar Cristo para as pessoas através da nossa vida, através do nosso testemunho, através daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Aleluia! E eu tenho certeza que Deus ele está abençoando a vida de cada uma das irmãs que tem esse propósito aí de levar o evangelho, que tem esse propósito aí de pregar a palavra da libertação. Aleluia, porque nós sabemos que é uma área que é muito trabalhosa, trabalhar com libertação. Não é fácil, porque uma pessoa que é liberta, uma pessoa que é transformada, aleluia, a Bíblia chega a dizer que aquele que convence um pecador do seu erro cobre-se uma multidão de pecado. Então, quando nós ganhamos uma alma para Cristo, tiramos das drogas, tiramos desse mundo pecaminoso, tiramos da prostituição, e aquela pessoa se converte a Cristo, aleluia, é uma batalha muito grande, mas isso é a palavra de Deus. Isto é evangelho. Isso é compromisso com Deus, libertação total. Jesus ele chega naquela cidade. Aquele povo conhecia a história desse homem que vivia quebrando tudo na cidade, vivia andando sem roupa, aleluia, só vivia dentro do sepulcro, mas Jesus ele chegou, aleluia, e expulsou a legião de demônio que vivia na vida daquele homem e restaurou a vida dele, restaurou o casamento, restaurou, aleluia, a vida dele, a sinceridade dele, porque quando o demônio ele quer operar, ele só precisa de um couro. E quando a pessoa não vigia, ele entra e faz bagunça. Mas o Senhor é mais forte. Jesus ele chega e transforma. Jesus ele chega e expulsa o demônio. Jesus ele chega e tira a vontade de beber. Jesus ele chega e tira a vontade de usar droga.
Jesus ele chega e tira a vontade de fumar, tira a vontade de se prostituir e coloca desejo de orar, coloca desejo de ler a palavra, coloca desejo de estar na casa dele, coloca desejo de estar unido e unida com as pessoas que pregam a palavra, que amam a palavra, que vivem através da palavra, que ama as almas. Aleluia. Isso é bom, isso é notório para aquelas pessoas que faz a obra do Senhor. Sabemos que cada um tem um chamado, e o chamado é ardido, mas nós não podemos baixar a cabeça, porque foi Jesus que nos chamou. Deus, ele capacitou cada um de nós. Ele capacitou cada um, aleluia, que ouve a palavra e guarda ela no coração. Nós estamos vendo, aleluia, Jesus falando através da natureza. As pessoas não estão mais acreditando nos profetas, não estão acreditando nas profetisas, aleluia, daquela que Deus tem um chamado. Então, Deus está usando a natureza. É sinais, sinais da vinda de Cristo. Jesus está voltando. A natureza está nos mostrando isso. O mundo já age no maligno. As pessoas estão atônitas. As pessoas estão fazendo o que acham que devem fazer. As pessoas não dão mais crédito a mim e a você. As pessoas não querem dar mais crédito à palavra de Deus. As pessoas não querem mais estar dentro da casa do Senhor. As pessoas procuram qualquer outra coisa, mas não querem ir para a casa de Deus. Mas Jesus está mostrando que ele está voltando. Jesus está mostrando através da natureza. Nós vemos os fenômenos acontecendo. Nós vemos muitas coisas acontecendo na terra, mas é sinal da vinda do Senhor Jesus. Porque ele deixou escrito na sua palavra. Está escrito na Bíblia os sinais. E quando nós vemos os sinais, nós já temos que ficar alerta que Jesus está vindo buscar o seu povo. Jesus está vindo buscar aquele povo que ele comprou com seu sangue. Então, está na hora de nós, irmãos, acordar. Está na hora de nós se entregarmos a Deus de coração. Aleluia. Deus, ele tem libertação para a nossa família. Deus, ele tem libertação para os nossos filhos. Deus, ele tem libertação para todo aquele que abriu o coração. Aleluia. Aqui, Jesus, ele entra na cidade. E quando ele expulsa essa legião, ele é expulso da cidade de Gadara. Veja que ele não foi aceito em muitas coisas. Ele não foi aceito pela simplicidade dele. Ele não foi aceito, aleluia, pelas suas obras. Ele só foi aceito pelas pessoas que acreditaram e abriram o coração para ele. Que decidiram largar tudo e seguir. Então, quando nós começamos a seguir Jesus, muitas pessoas vão nos olhar, aleluia, com um olhar diferente. Por quê? O que se diz? Você bebia, você fumava, você se prostituía, você usava droga, você matava, e agora você é crente, agora você entrou para a lei dos crentes. Mas nós não temos lei. Nós seguimos a liberdade que é Jesus. Nós seguimos a paz que é Cristo. Nós só abandonamos o erro, só abandonamos as coisas erradas, só abandonamos o mundo para seguir a Cristo. E isso incomoda muita gente. A minha libertação, a tua libertação, a minha paz, tua paz incomoda muita gente. Mas foi o chamado do Senhor na minha e na tua vida. Jesus, ele entrou na cidade. E ele vem, antes de Jesus entrar na cidade, de acalmar o mar, ele já vem curando a filha de Jário, a mulher do fluxo de sangue, ele já vem dando vista ao cego de Jericó, ele já vem, aleluia, fazendo muitos sinais. E daqui para frente nós vamos ver muitos sinais. Depois, aleluia, ele entra na casa de Zaqueu, um homem a qual ninguém gostava, um homem a qual era mal visto na sua terra, mas ele desejou ver Jesus. Ele desejou, aleluia, que Jesus entrasse na casa dele. E ele subiu numa figueira brava, uma figueira espinhosa, para ver quem era Jesus. Porque a libertação ia chegar para a vida de Zaqueu naquela noite. E ele sobe, e Jesus ele entra debaixo da figueira, olha para cima e fala para Zaqueu: desce depressa, e hoje me convém pousar
na tua casa. E quando Zaqueu desce, Jesus entra na casa de Zaqueu, a multidão começa a murmurar. Mas o que é que Jesus vai fazer na casa desse ladrão? Mas quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu já começa a falar para Jesus: se eu tenho defraudado alguém, eu vou retribuir 4 vezes mais. Ele já começa a tirar aquilo de ruim da sua vida. Zaqueu já começa a abrir o coração para Jesus. Zaqueu já começa a se derreter aos pés do Senhor. E a libertação chega para Zaqueu. Ele vai e retribui aquilo que ele tinha tomado de alguém, ele devolve. Porque quando Jesus entra na vida do homem, a dureza do coração sai. A maldade vai embora. Aleluia. A pessoa que era ruim agora vai ficar boa, porque Jesus entrou. E quando Jesus entra, ele tira o mal, ele expulsa o inimigo e tudo se faz novo. É assim que Jesus ele faz. Não importa o grau de instrução, não importa o que fez lá no passado, se era matador, se era prostituta, se era prostituto, drogado, Jesus ele quer libertar. Jesus ele quer transformar. Aleluia. Porque ele veio para isso. Jesus morreu para que nós tivéssemos vida. Se Jesus não tivesse feito isso por nós, o que seria de nós hoje? Se Jesus não tivesse entrado na nossa vida, o que seria? Quem seria nós hoje? Quem seria hoje? Como era que nós estaria hoje? Será que estaria vivo? Será que o inimigo não tinha ceifado a nossa vida? Mas Jesus, ele entra na hora certa, no momento certo e na data certa. Para tudo tem a hora certa na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Que Deus possa ter falado ao coração de todos que vão ouvir essa palavra. Que a libertação chegue para essa pessoa que está buscando a sua libertação, né? Do vício, do cigarro, de todos os males. Abra o coração, porque Jesus está chegando com a tua cura. Jesus está chegando com a tua libertação. Creia tão somente e acredite na palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos e a todas aí desse grupo. Né? E obrigado mais uma vez pelo convite. Que Deus continue abençoando a vida das minhas amadas irmãs. Amém. Gratidão, viu, pastor? Você, sempre que puder, pode estar aqui.